amores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Então vamos começar! Meus amores, para a aula de hoje nós vamos utilizar o livro didático de vocês, tá bom? Nós vamos ver da página 134 até a página 136. E nós também vamos utilizar o nosso material dourado. Então, se você não está com esses materiais, pausa o vídeo rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Meus amores, até agora nós aprendemos sobre números de 3 algarismos. Então, nós aprendemos até o número 999, tá? Que ele é formado por unidade, dezena e centena. Mas na aula de hoje, nós vamos aprender e reconhecer números formados por 4 algarismos. Isso mesmo, nós vamos ter um algarismo a mais aqui. E vocês sabem o nome dessa família nova aqui? Em que forma o 4º algarismo? É a família da unidade de milhar. Ou seja, nós vamos começar a falar sobre números acima de 1000. Olha que legal! Mas, prof, como que eu sei que aqui vai começar no 1000? Então, se nós pegamos uma unidade e nós acrescentamos aqui na unidade, nós vamos trocando os números até chegar no 1000. Então, vai formar este número aqui. Se eu pego 999 e coloco uma unidade a mais, eu vou formar o número 1000, tá vendo? Nós temos 0 unidades, 0 dezenas, 0 centenas, mas nós temos uma unidade de milhar. Isso significa que é o número 1, é o número 1000 que formou aqui. Olha só, vamos dar uma olhadinha no material dourado para ver como que este número chegou neste número aqui. Então, olha só, nós primeiro vamos formar o número de 3 algarismos, que é o 999. Então, eu vou pegar 9 cubos representando 9 unidades. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 unidades. Agora eu vou pegar 9 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas. E vou pegar 9 centenas, certo? Então, eu vou pegar aqui, vou pôr assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 placas, ó. Certo? Temos 9 centenas. Então, aqui nós formamos 999. O que eu vou fazer? Para eu entrar na unidade de milhar, eu vou entrar no número 1000. Então, eu vou colocar mais uma unidade aqui. Se eu colocar mais uma unidade aqui, eu vou ficar com 10 unidades. Então, eu vou tirar as unidades e vou trocar por uma dezena. Então, eu fiquei com 0 unidades. Agora, eu vou trocar as minhas dezenas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 barras. Lembra que não cabe? Então, eu vou tirar as 10 barras e eu vou trocar por uma placa. Vou trocar por uma centena. E vou ficar com 0 dezenas. Agora, vamos ver quantas centenas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 centenas. 10 centenas é igual a 1000. Então, eu vou tirar essas 10 e vou trocar por um cubo. Ó, tirei essas 10 e troquei por um cubo, que é igual a uma unidade de milhar. E eu fiquei com 0 centenas. Mas eu fiquei com uma unidade de milhar. Então, eu vou colocar o número 1 aqui. Assim, nós chegamos na unidade de milhar.
Nós chegamos nos números formados por 4 algarismos. E agora nós damos continuidade. Então, se eu coloco o número 9 aqui, o número 1 aqui, por exemplo, eu tenho o número 1109, certo? Mas agora, olha só, vou tirar aqui e vou colocar o 999. Eu não tenho 999, eu tenho 1999. Eu tenho uma unidade de milhar. Se eu colocar uma unidade aqui, eu vou ter que trocar. Então, eu vou trocar tudo isso aqui e vai ficar o número 2000. Eu vou trocar tudo. Então, do 1000 eu vou para o 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, até chegar no 9000, que são a quantidade de números que cabe aqui na unidade de milhar. Meus amores, além do quadro valor lugar e do material dourado, nós também podemos ver as ordens dos números em um ábaco. Olha que legal! O ábaco ele tem a mesma ordem, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Mas olha só como que ele fica. Crianças, este aqui é um site que a prof vai deixar disponível para vocês jogarem em casa e praticar os números com 4 algarismos, tá? Então, nesse site aqui, nós temos um jogo de ábaco. Então, vamos ver como que o ábaco é formado e assim nós vamos jogar. Então, nós vamos aqui para baixo e ele está assim. Então, nós temos as unidades representadas pela cor verde, as dezenas representadas pela cor azul, as centenas representadas pela cor amarela e as unidades de milhar representadas por essa cor vermelhinha aqui, meio laranja, certo? Então, assim que é formado um ábaco. Ele é bem parecido com o quadro valor lugar, porém, nós vamos encaixando aqui algumas rosquinhas, né? São bolinhas que nós encaixamos para formar o ábaco, tá? Então, por exemplo, eu quero o número 1234. Então, eu tenho 1000, que é representado por uma unidade de milhar, 1200, que é representado por 2 centenas, e 34. Então, vou colocar 3 dezenas representando o número 30 e 4 unidades representando o número 4. Então, ó, eu formei o número 1234. Eu tenho uma unidade de milhar, então eu coloquei uma bolinha aqui. Eu tenho 2 centenas, então eu coloquei 2 centenas aqui. Eu tenho 3 dezenas, coloquei 3 dezenas. Tenho 4 unidades e coloquei 4 unidades. Então, é assim que nós representamos os números em um ábaco, tá bom? Vocês podem treinar em casa. Se eu quisesse, por exemplo, o número 1204, eu iria tirar as dezenas. Aí, eu ficaria com o número 1204. Agora, se eu quero o número 2950, então, vou colocar 2 unidades de milhar, 9 centenas, que fica 2950. Os 50 são 5 dezenas. E eu vou tirar as unidades. Então, pessoal, eu não tenho o número 295, porque eu tenho o número 2 na unidade de milhar. Então, é 2950, certo? Aqui nós temos que colocar o número 0, mesmo que não tenha nada. Então, nós representamos no ábaco o número 2950. Muito legal, né, crianças? A prof vai deixar este link aqui disponível nessa aula para vocês acessarem, caso vocês queiram treinar em casa também, certo? Vamos praticar e realizar algumas atividades, crianças. Então, vou pedir para vocês abrirem o livro na página 134.
nesta página que vocês estão vendo. Nós conversamos hoje sobre os números que vêm depois do 999. Então, nós vamos responder algumas atividades sobre isso. Exercício número 1. O pirata achou o tesouro, um baú cheio de moedas. Veja quantas moedas ele encontrou. Então, ele estava ali contando as moedas. Ó. Então, ele contou 998, 999, 1000. Letra A. Quantas moedas o pirata encontrou? Então, ele encontrou 1000 moedas, porque foi onde parou a contagem dele aqui. Então, ele tem 1000 moedas, certo? Sabendo que o pirata fez pilhas com 10 moedas em cada uma, quantas pilhas ele fez? Então, ele fez uma pilha com 10 moedas, outra pilha com 10 moedas, outra pilha com 10 moedas, e assim por diante até completar as 1000 moedas dele. Mas quantas pilhas ele fez? Então, se ele fez uma, ele fez 10 moedas. Mais uma pilha, 20 moedas. Mais uma, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, para fazer pilhas com 100 moedas, ele usou 10 pilhas. Mas eu quero 1000 moedas, então eu vou continuar fazendo até chegar no número 1000, certo? É a mesma coisa que pegar o número 1000 e dividir por 10, tá? Que ele está dividindo por pilhas de 10 moedas. Então, nós vamos ter um total de 100 pilhas, tá? Porque ele fez 100 pilhas com 10 moedas cada. E se nós contarmos essas 100 pilhas com 10 moedas, nós chegamos ao valor total de 1000 moedas, certo? Igual ele diz lá na letra C. Então, em 100 pilhas com 10 moedas em cada pilha, há um total de... Quantas moedas tem um total? Aqui nós podemos fazer o inverso, nós podemos fazer uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar as 100 pilhas que ele tem e cada pilha tem 10 moedas. Então, eu multiplico 100 vezes 10, que dá um total de 1000 moedas, certo? Próxima atividade, vocês vão virar na página 135. Agora nós vamos utilizar o material dourado, olha só. O milhar, que é o 1000, pode ser representado de diversas maneiras. Lembra que nós aprendemos na nossa aula? Então, nós podemos representar com material dourado, né? Cada placa representa uma centena. Então, se nós juntarmos 10 centenas, nós chegamos a um cubo que representa uma unidade de milhar, ok? Então, nesta atividade número 2, vocês vão completar a sequência. Uma placa equivale a 100. 2 placas equivale a 200. 3 placas, 300. E 4 placas, 400. 5 placas, 500. Agora ele pula lá para 8 placas. 8 placas significa 8 centenas, então nós temos 800. 9 placas é igual a 900 e 10 placas é igual a 1000. Nós trocamos 10 placas por um cubo que representa uma unidade de milhar, certo? Agora na letra B, nós vamos colocar no quadro de ordens. Então, nós temos o número 1000, certo? Que é o que nós estamos vendo aqui. No número 1000, quantas unidades nós temos? 0 unidades. Então, nós vamos colocar o número 0 aqui na unidade. Quantas dezenas nós temos? 0 dezenas. Então, vai colocar o número 0 lá. Ó. Observem aqui do lado que a prof está mostrando. Quantas centenas nós temos no número 1000? 0 centenas também. Então, vai colocar o número 0. E quantas unidades de milhar nós temos? Nós temos uma unidade de milhar. Então, formou o número 1000. 1000, certo? Mas e no ábaco? Como que nós representamos? Lembra que nós vimos? Então, se nós temos o número 1000, lá na unidade,
nós não temos unidades, nós temos o número 0, então nós não vamos completar nada aqui no ábaco. Na dezena, também nós temos 0 dezenas, então não vai colocar nada na dezena do ábaco. E na centena? 0 centenas também, então não vamos completar nada no ábaco. E na unidade de milhar? Nós temos o número 1, representando o número 1000. Então, nós temos uma unidade de milhar, então nós vamos colocar apenas uma bolinha aqui no ábaco. E é assim que vai ficar o ábaco, representando o número 1000. Última atividade na página 136 do livro de vocês, nesta página aqui. Então, na número 3 diz assim: o pirata encontrou mais moedas no fundo do baú. Lá escondido tinha mais moedas. Agora, o total que ele encontrou é de 1.111 moedas de ouro. Como que nós escrevemos com algarismos o número 1.111? Então, nós temos o número 1 representando o número 1000. Temos o número 1 de novo representando o número 100, né, que é um 100. E temos o número 11, que é uma dezena e uma unidade. Então, aqui formou o número 1111, certo? Para realizar a letra A, vocês vão precisar dos adesivos que estão lá no material complementar na página 289, tá? É um adesivo, então vai só destacar ali o adesivo. O que vocês vão fazer? Vocês vão representar o número 1111 utilizando os adesivos do material dourado. Então, nós temos o número 1111. Quantas unidades nós temos? Uma unidade, então vai colocar o adesivo de um cubinho. Quantas dezenas nós temos? Uma dezena, então vai colocar apenas uma barra representando o número 10. Quantas centenas nós temos? Uma centena, então vai utilizar apenas uma placa representando o número 100. E quantas unidades de milhar nós temos? Uma unidade de milhar, então nós vamos colocar apenas um bloco, certo? Use algarismos para representar essa quantia lá na letra B. Então, nós já sabemos que os algarismos que representam essa quantia são 4 vezes ali o número 1, que forma o 1111, ok? Letra C. Represente esse número no quadro de ordens. Então, nós vamos colocar no quadro de ordens ali. Quantas unidades nós temos? Uma unidade. Quantas dezenas? Uma dezena. Quantas centenas? Uma centena. E quantas unidades de milhar? Uma unidade de milhar, que formou novamente o número 1111, ok? E por último, a letra D. Agora, vamos escrever o número 1111 na forma decomposta. Então, nós vamos decompor, dividir este número. Mas nós não vamos dividir somente em centena, dezena e unidade. Nós vamos dividir em unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, aqui, ó, números 1111, ele já mostrou como que divide a unidade de milhar. Então, ficou o número 1000. E na centena? Ficou o número 100. Aqui já tem a dezena, representada pelo número 10. E quantas unidades? Uma unidade. Então, é assim que nós decompomos um número com 4 algarismos, certo? Quando vocês terminarem as atividades do livro, meus amores, vocês vão lá no Google Forms. Então, vocês vão responder o questionário lá do formulário que está disponível no Classroom de vocês, tá bom? E não esqueçam de me enviar, certo? Então, boa aula, meus amores, façam com bastante atenção e bastante capricho. Beijo no coração e até a próxima aula!